aqui é. Ai, que bonito trinado. Não, sabes que eu venho feliz, venho contente. Vem feliz, vem contente, Tânia Graça. Bem-vindos a mais um Voz de Cama. Já agora, Tânia Graça vem de férias. Vem. Uma coisa que eu, por enquanto, ainda não me lembro já bem o que é, mas vai voltar a acontecer. Só irás que em agosto? Só irei final de julho e depois em agosto ando por ali. Pois. Crianças, né? Pois claro. Onde é que tu foste, Tânia Graça? Ora, depois que eu fui, assim para vocês visualizarem, eu fui. Portanto, estamos a ver o mapa de Itália. Estamos a ver É uma bota. É uma bota. Eu fui para o Salto da Bota. Para o Salto da Bota, que era mais concretamente. Então, chama-se Puglia. Puglia! Puglia. P-U. São as pulhas! G. Fui para a Puglia e fui mais concretamente. Porque aquilo é uma religião. É uma religião. Ai, doida. Ainda estamos no mindset daquele Voz de Cama sobre testemunhas de Jeová. Exato. É uma região e tive mais concretamente em Salento, que é uma sub-região. Ok, tipo, muito bem. Imagina, eu vou imaginar assim, tipo Algarve. Ok. Pronto, e é muito lindo. Come-se muito bem, como aliás Ok. todos os sítios que eu tive em Itália. As praias são muito lindas. É prainha, É prainha. é marzinho bom, não é? Assim mais para o quentinho. Pois, Porque aquilo é pois. mar é Adriático, exatamente. Assim, muito salgadão. Ok. Mas muito azulinho, assim, mais morninho. Come-se. Não há como. Eu ainda nunca tive nenhum sítio que comesse tão bem como a Itália. Meu Deus. Esquece, eu encho o cu de massa até não poder mais. Opa, pois eu não Massa dizia e comer tiramisu, massa e glúten, mas, tiramisu. Vais. mas se voltar à Itália, já fui muito feliz em Itália, Onde tiveste? nomeadamente Onde na tiveste? Sicília. Nunca fui. Pá, que praias maravilhosas, também mesmo como a Abelha gosta, daquelas de chapinhar só, sabem? A Abelha não gosta de levar salva-dondas, gosta de chapinhar. É isso. E mesmo para crianças havia imensas, porque aquilo era perfeito. Por Parecia acaso um é leguinho. uma boa dica para levar a canalha. E na Sicília, pá, comi também muito, muito bem. Não há como. Muito Come-se bem. muito bem. E pronto, e fui muito feliz. E fiz uma coisa que foi: desliguei vários dias seguidos de redes sociais, que é uma coisa que eu, na verdade, eu nunca tinha feito tanto tempo desde que trabalho com redes. Pá, que bom. Tive para aí 5 ou 6 dias Que é que sem. não tinhas assim os dedos assim a tremer assim do género? É assim, imagina, eu às vezes entrava só para ver mais ou menos o que é que se passava, mas depois saía logo, até porque o mundo estava um bocado a arder. Pois Estava e está, não é? Estava e está. Então eu, egoisticamente, Com certeza, às vezes é uma pessoa proteger a sua saúde mental. é um bocado. É o que se chama dissociar. Eu tenho andado Completamente. num grande esforço por isso. Porque quanto mais ainda por cima tu és vocal nas tuas redes sociais sobre questões, mais o algoritmo também Sim, te dá aquilo que vai ao encontro da tua opinião, não é? Pronto. Sim, exatamente. E tudo bem, porque eu quero continuar informada, mas há momentos em que eu preciso de dissociar mesmo, porque começo a ficar com uma ansiedade mesmo muito grande. Isso. Pronto. E soube muito bem, não tive fome ou não senti. Que horror! Uma coisa que antes, que já aqui partilhei várias vezes, tipo, mas depois, se calhar, as pessoas esquecem-se da minha existência. Sinceramente, caguei um pouco para isso. Pois, exato. Olha, se Ninguém se esquecerem. esquece. Como é que se esquecerem, esquecem da lá se existência de lembram Tânia outra vez. Graça? Não esquecem, ainda por cima, todo o seu Instagram é um arquivo de Isso é verdade. bons conselhos para a vida. Eu quero acreditar É que sim. podem recorrer quando quiserem. É verdade. Claro que sim. E pronto, e então soube muito bem. E é engraçado porque eu fui com o meu namorado que até ia partilhando coisas no Instagram dele e eu dizia assim: partilha, que é para os nossos amigos saberem que a gente não morreu. É porque imagina, para ele, como para qualquer pessoa, vou dizer normal, entre aspas, é lazer. É lazer. Para Exato. mim não é. Eu é entrar mostrar aos amigos o que está a fazer. Exato, mesmo quando eu estou a mostrar férias, eu gosto, eu tenho prazer em mostrar, atenção. Mas estou on, porque as pessoas perguntam: e onde Claro. é que foste? E qual é que foi o roteiro? E tens um bocado aquela tendência para ir lá ver como é que está a Claro, correr, não é? O que é que as pessoas estão a claro. achar. É verdade, é verdade. Então foi excelente. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu habituei-me a editar, agora que sou uma pessoa mais presente nas redes, És sim, senhora. a editar no telemóvel. Aham. E agora estou aqui a desenvolver um problema na mão direita. Claramente. Tendinites e cenas. Pois. Sim, o meu polegar às vezes sofre, o pulso também. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Mas é assim, é tão ridículo como uma pessoa, sei Epá, lá, um sapateiro, que claro. faz muitas vezes o mesmo movimento. Claro, olha, maquilhadoras, manicures, são pessoas que Claro. sofrem imenso com as questões do canal, do túnel cárpico e não sei o quê. Sim. E eu agora já estou a perceber que estou Ai, a sofrer. pobre. E se calhar vou ter que ir ao médico ver o que é que isto é. Fisioterapeuta, eu já houve altura, eu tanto já tenho truques para ir alongando e tal. Pois, mas parece é o que eu meio faço. absurdo porque. Mas também é um bocado uma desvalorização, ridicularização do nosso trabalho que tem muito valor, hein? É tipo, estou a ficar com tendinite, está no telemóvel. Pois. Mas a cena é, nós não estamos no telemóvel. Exato. Nós estamos a fazer coisas ali. E sobretudo o trabalho lá, de edição é um trabalho Sim. muito que às vezes demora até mais do que uma pessoa gostaria e que é muito de minúcia, de gestos Ai, repetitivos. sim. Porque
não voltas tu? Não voltas, não vais para o computador? Não, tenho que ir. Porque às vezes é tipo. E olhinhos também se queimam. Claro, os olhinhos também se queimam. Mas eu já que aqui estou e já estou com os polegares. No futuro a humanidade vai ter polegares enormes. Imagino eu. A evolução. E eu já estou com aquela coisa muito automatizada. Já conseguir assim ao pormenor. Pronto, enfim. Agora devia pegar no rato e é o que se deve fazer, não é? Pegar no ratito e fazer ao computador. E as tuas edições são ótimas. Estou a tentar. E eu gosto de fazer ainda por cima. Pois, é divertido, eu percebo. É um trabalho que eu sempre gostei. Pronto, posto isto, temos aqui no nosso vozdecama@rtp.pt e estamos prontas para responder às vossas angústias. É verdade, voltei de lá, ainda ontem estava em Itália e agora já estou cá. Também fui à Toscânia, a Florença, Toscana. Também não sei bem, estou aqui olha, a terra do André Bocelli. Exato. Con te partirò. Já foi há muitos anos, mas muito bonito também. Acho que são umas férias que valem a pena e que tens uma versão mais familiar e até te vou dizer, o último hotel em que ficámos. Pedimos um quarto de casal, não é? Tipo, agora não era. E tinha beliches. Tinha a nossa cama. Eu ia dizer, agora era uma camarata e quase que acertei. Não. Pois, porque ou seja, isto para dizer que hotéis muito pensados também para famílias. Pois, exato. Que era uma cama de casal e sim 2 beliches, mas muito jeitosos, não é? Não tinha ar de colégio militar. Ok, certo. Sabes? Era assim umas caminhas jeitosas. Um beliche que se eu fosse uma criança ia adorar pôr-me lá em cima. Lá está. Estás a ver? Sim, pronto, sim. mas muito adaptado para crianças. Aliás, disse isso aos meus amigos todos que têm filhos. Que, tipo, e acho que é uma zona, só que este último detalhe, que ainda não está, ou talvez eu tenha ido numa época que ainda não é época alta, mas não está tipo atulhada de gente e turistas. Eu não me cruzei com nenhum português ou portuguesa. Que sonho. Ninguém. Que horror, que sonho. Vocês sabem do que é que nós estamos a falar, não é? Ninguém. É só uma pessoa estar a sentir. Porque nós estamos em todo lado, os portugueses estão em todo lado. Sim, muito raro não encontrares em Londres, é muito raríssimo. Sim. E então é muito. É para te sentir mais imbuída da experiência, Tal não é? qual. Eu gosto. Há pessoas que gostam de encontrar portugueses em viagem. Estou bem, obrigada. E trocarem impressões sobre chouriças e bacalhau. Exato. Eu pessoalmente gosto de sentir que estou mesmo longe. É isso, adoro as minhas pessoas, umas mais do que outras. Com certeza. Mas isso foi ótimo. E como não está tão turistão ainda, eu sinto que os preços ainda são ok. Ok, pronto. Sabes, tipo, os hotéis não eram assim um absurdo, comer não era um absurdo. Vamos ver por quanto tempo. Despachem-se, se tiverem essa oportunidade e puderem fazer, juntem uns dinheirinhos e vão. A pulha! Exatamente. Vamos então ao nosso mailito, que eu acredito que seja uma coisa que mais do que algumas pessoas já se terão confrontado com esta questão. Vamos a isto. Olá, Taniana. Olá, tudo bem? Colado. Taniana. Sim. Sou uma das vossas fãs número 1, podem ter a certeza. Obrigada por tanto. Ora essa. Estou numa relação há 4 anos. É uma relação feliz, saudável, com muito amor e companheirismo. Gosto mesmo muito do meu namorado. Temos planos juntos, rimos-nos juntos, damos-nos bem. Mas, há sempre um mas, não é? Há uma coisa que não consigo deixar de sentir. Sempre que discutimos ou atravessamos uma fase mais difícil, dou por mim a pensar no meu ex. Às vezes nem é em momentos maus, é só uma lembrança que surge e fico com saudades. Não é que queira voltar, acho eu, diz ela entre parênteses, mas sinto uma espécie de nostalgia de e se? Começo a pensar se ele teria reagido de forma diferente, se me teria compreendido melhor, se aquela ligação que tínhamos ainda está lá. E depois fico cheia de dúvidas. Será que isto quer dizer que ainda não o esqueci? Será só uma comparação inconsciente? Uma espécie de conforto que a memória traz quando estou em stress? Ou será um sinal de que preciso de algum tipo de fecho? Já pensei em escrever-lhe ou até em encontrá-lo, só para perceber o que é que ainda mexe cá dentro. Mas depois sinto que seria uma traição ao meu namorado e não quero magoá-lo. Só queria saber o que é que este fantasma do passado, o fantasma do Natal passado, e o passado ainda está aqui a fazer. Obrigada e beijinhos. Precisava de um pouco mais de informação, nomeadamente. Há quanto tempo é que essa relação acabou e como é que acabou? É verdade. Era interessante saber. Sem dúvida. Porque imagino que deva ter acabado em good terms, não é? Se calhar foi ela que acabou. Porque para ela estar com tanta necessidade de ajustar contas é porque talvez tenha sido ela a acabar, não é? Sim, porque quando és tu que fazes. Eu acho que quando somos nós que escolhemos um caminho, dá mais aso a fantasiar sobre o que teria sido escolher outro. Claro. Quando é outra pessoa que diz: não, amiga, vais para este agora, meio que, pronto,
não havia grande hipótese. Quando eu escolhi, aliás, eu vou-te dizer, eu tive sempre muita dificuldade em terminar relações. E foi eu que as terminei quase todas. Também eu. Mas precisamente por pela dificuldade em fazer o luto das vidas não vividas, o luto das possibilidades que ficam. E se, lá está, tanto que normalmente esgoto tudo, todas as hipóteses, todas as tentativas, até ir-me embora. Certo. Até dizer, olha, não vai dar. Mas ainda assim, eu fico ali um bocado no. E se eu consigo, aqui a nível pessoal, eu empatizo muito com esta sensação, porque acho que vem de quando és tu a escolher. Eu acho que sim, não podemos estar erradas neste caso, não sabemos o que aconteceu, ou sei lá. Mas eu fantasio muitas vezes, até já pensei em escrever sobre isso, sobre uma espécie de simulador de vida que te permitia perceberes o que é que teria sido a tua vida se não tivesse sido por aquele caminho. Não, eu acho que não há uma teoria qualquer sim. diz que a cada escolha que faz há uma espécie de universo paralelo que se abre. Portanto, há 1000 Anas e 1000 Tânias a viverem outros tipos. Sim. Outras coisas, a viver outras coisas. Outras vidas, outras profissões, outras pessoas. Sim, exatamente, sim, todas aquelas das quais abdicámos, que não escolhemos. Sei lá, que penso quando estava em Direito e mudei para Psicologia. Exato. Há uma Tânia advogada. Advogada, sim. Jurista. Que anda de fato. Sim. Fato preto. Na barra do tribunal. Exato. Pois é verdade. Relações terminadas com as quais, se calhar, se lá tivesse, estava junta e mãe de filhos, talvez. Pois é, eu gostava muito de saber isso, mas não gostava assim tanto como essa nossa ouvinte, porque ela coloca a mesma hipótese quando está chateada com o namorado de, mas eu acho que nós já falámos disso aqui, não é? Eu acho que há uma nostalgia que, se a relação foi fixe, não é? Que se é guardada com carinho, essa memória, é natural que em momentos de crise a pessoa viaja um pouco para lá e diga: esse estava bem, era com o Carlos Jorge. Cajó, como eu lhe costumava chamar. Cajózinho. É um cajuzinho. Mas isso não significa de todo que a pessoa queira voltar para lá. Pois não. Teres saudades de uma relação que terminou pode ter muitos significados que não sejam quer para lá voltar. Pode ser saudades de coisas que viveste, porque certamente não foi tudo mal, tanto que estiveste lá. Pode ser às vezes nem saudades da pessoa, mas de quem tu eras, da tua vida naquele momento. Sim. Porque, por exemplo, ela está aqui, ela está nesta relação há 4 anos, que já é bastante tempo. Ela era substancialmente mais jovem nesta outra relação. Não estou a dizer que a idade tem que necessariamente trazer-nos peso, mas traz muitas vezes mais obrigações, mais dores nas costas, não é? Então às vezes, mas naquela altura eu era muito mais feliz. Mas teria a ver com a relação e com aquela pessoa, ou simplesmente as tuas memórias desse frescor estão associadas a essa pessoa? Isso. Também acho que não ignorar totalmente o que isso possa significar enquanto sinal, não de que ela gosta do ex, mas de que ela pode não estar 100% realizada com o atual. Exato. E de coisas que lhe fazem falta. Quando te lembras do teu ex, de que momentos em particular é que tu te lembras? Essa nostalgia está onde? Está em quando riam à gargalhada? Está em quando foram de férias para a Costa da Caparica? Sim. Está em sei lá, quando viam filmes a comer pipocas na cama. Quando ouviam uma determinada música que ambos gostavam muito, por exemplo. Ou seja, isso pode ser informativo sobre o que é que te está, se é que te está, não é? Mas o que é que te está a fazer falta nesta relação? O que não quer dizer que queiras voltar para a anterior. Exato, é isso. Talvez estejam a faltar coisas nesta que podem ou não ser trabalhadas, porque as pessoas também são aquilo que são. E o teu ex era o teu ex, e esta pessoa é esta pessoa de quem ela gosta muito. Ela diz isto várias vezes: gosto mesmo muito do meu namorado. Pois. Mas quando se gosta, quer dizer, eu depois também não sei até que ponto essas discussões serão assim tão más. Eu não sei que lhe dão essa vontade. Será que ela não discutia com o namorado anterior? Também pode ser uma possibilidade. Também pode. É? Tipo, isto antes não acontecia, eu não passava por estes nervos. Exato, é isso. Cheio de nervos. É isso. Pois. Pode ser um bocado por aí. Eu não sei. Eu acho que todos temos direito à nossa nostalgia, todos também temos direito, às vezes, a essa vontade de. Imagina, quando tu discutes com um namorado, sentes-te um bocado desamada ou mal amada, não é? Sim. E podes querer ir
ter com o passado, quando ela diz assim, perceber se eu ainda de alguma forma. Se esta ligação ainda existe. Se esta ligação ainda existe, ainda exato, ainda está lá. Que me dá um bocado a sensação de que ela precisa, e se calhar há parte da relação atual que ela tem, que ela precisa de perceber quão importante foi para esse namorado, para esse ex-namorado, para perceber se ela é tão importante para ele como ele é para ela. Sim, sim. Na sua memória. Sim, uma forma um bocado de validação também, não é? Exato, sim. Tipo, será que ele ainda gosta de mim? Pois, exato. Lá está, se calhar tu não queres voltar para ele, tu queres só que ele ainda queira voltar para ti. Pode ser também, exato. Que é um consolo quando tu estás assim a sentir-te desamada, se calhar queres ter aquele consolo. Tem um backup plan. Olha, pois, às vezes se calhar foi uma relação longa, não sabemos, não é? Quanto tempo é que foi? Se já foi uma relação longa e assim muito comprometida e se calhar pensas tipo, epá, estou péssima, e se tudo falhar, se calhar aquela pessoa que eu em tempos imaginei que estaria ao meu lado no meu leito de morte. Será que ainda estaria hoje? Exato, será que ainda estaria se eu precisasse? Eu acho que pode ser por aí. Ou pode ter saudades também dele enquanto amigo. Se calhar tem vontade de lhe ligar e dizer: este meu namorado é um cretino, discutimos agora. Pois. Mas tudo isso seria um pouco doentio e não deve ser levado avante. Pois. Ou não nesse formato. Exato, não é? Há aqui uma coisa que a monogamia nos traz, que é quando tu estás só com uma pessoa, com exclusividade afetiva e sexual, meio que tu tens de comer tudo do mesmo prato. É certo. Não é? Não há variedade de pratos. Não há. Por escolha tua, não é? Mas, ou não, há pessoas que é só porque vão, pronto, naquilo que nos dizem para fazer, mas sempre douradinhos com arroz de tomate. Essa velha e tão boa piada. Exato. Todos os dias de douradinhos com tomate, ou os teus pratos favoritos, um dia pode calhar cocó. Exato, lá está. Pois, é uma questão pertinente, percebes? É uma questão pertinente. Mas nós temos de comer tudo do mesmo prato. E certamente que as pessoas com quem estivemos antes, não só o anterior, mas outras, tinham coisas que o nosso atual não tem. Claro. Porque são pessoas diferentes. Claro. E vão-nos trazer coisas diferentes. E se estamos com este atual, é porque as coisas que este traz, este ou esta, em princípio, são as que precisamos neste momento, claro. não é? Mas pode haver outras que também eram importantes, não chegaram na balança nos anteriores, mas que nos fazem falta. E às vezes é isso. Nós podíamos ser éramos um Frankenstein. Aí imagina. Imagina se tu juntavas o melhor de todos os namorados que já tiveste. Não ficava um gajo impecável? Ou era meio que impossível, porque são coisas são características antagónicas. Não, porque todas elas, eu acho que isso não resultava só num sentido que é, todas elas dependem da nossa visão sobre aquela pessoa. Pois é. Ou seja, por exemplo, há ex-namorados com quem eu só namorei porque não estava claramente a ver o que é que tinha à frente. Estava a construir uma coisa. Se fizesse um Frankenstein, um monstro de Frankenstein, com tudo o que eu projetei nos meus namorados, aí fica-me um tipo impecável. Pois é, o que sentíamos com aquela pessoa, não é? Porque a questão também é essa, imagina, quando tu discutes com o teu namorado, não é? O que acontece é que se calhar esse espaço de projeção de repente que é o que ela se calhar sente, não é? Discutes e de repente tipo, parece que só vês o lado mau da pessoa. E nesse momento ela se calhar vira-se para o passado, porque o passado ainda lhe permite projetar e lá está. E idealizar, nós fazemos imenso isso quando acabas as relações. É aquilo que tu dizes do preencher os espaços em branco. Completamente. Não é? E é engraçado, especialmente quando estás ainda em processo de luto da relação anterior, não me parece que seja o caso, mas quando estás em processo de luto da relação anterior, muitas vezes é difícil avançar porque entras nessa romantização. Exato. Era tão bom. Mesmo quando havia muitas coisas más. Exato. E até foste tu que escolheste terminar, mas aquilo que era bom ganha um tamanho, fica gigante. E dá-te imensas saudades e esqueces do que. É como as pessoas dizem que no tempo de Salazar é que era bom. Essas aí, imagina, a menos que elas fossem muito privilegiadas por esse regime político. Eu acho que eram só muito jovens e gostavam de ser mais jovens. A minha teoria é essa. Exato. Eram jovens. Saudades de quem eram nessa altura. Sim. Não tanto, se calhar, do que estava a acontecer à sua volta. Não, e às vezes quando as pessoas dizem isso, e no fundo isto aplica-se também a relações, que é como já ultrapassaram certos traumas. Sim. Não percebem sequer que eles estão relacionados com um contexto político que estava à sua volta, não é? Tipo, os senhores que eram do ultramar. Ou aquelas pessoas que dizem assim: os meus pais batiam-me e agora estou aqui, estou ótimo. É isso. Até me fez bem. Epá, não. Eu essas pessoas, até não sei se já disse isto aqui, que eu gostava de ter uma máquina do tempo. Agora estou só a dar ideias para os
desenvolvimento tecnológico de novas. Portanto, era um simulacro de vida, não é? Há bocado. E agora era uma máquina do tempo para tu ires lá e no momento em que estivesse assim, quase a levar com o cinto, se ficavas se tivesse a oportunidade de sair daquele cenário, se ficavas ou se te ias embora. Porque essa ideia é tipo, quando ultrapassas o trauma, eu passei, estou fixe. Exato. Passei, estou fixe. Há muitas pessoas que têm este entendimento da vida. Porque também querias uma narrativa que te seja menos dolorosa, não é? Claro. Que meio que reprima assim a dor. E que até te glorifique de alguma forma, não é? Olha, para mim, super resiliente. Pois, exato. Tipo, não, o tempo fez bem, tornou-me mais rijo. Claro. Mais rija. Verdade. Eu acho que não me fez bem. Eu ainda. Por acaso ia mentir, porque eu não levei muito. A minha mãe não tinha. O meu pai então não acontecia, porque era periférico, né? Estava só ali um bocado a representar de vez em quando. Mas eu não levei assim muita porrada, nem nada que se pareça. Nem nunca me lembro assim de levar uma estalada na cara, nem nada. Sim, sim. Mas ainda levei assim um empurrãozinho para a frente, um beliscão, e ficava muito, muito triste e muito irritada. Pois, também. Porque a violência de pais para filhos é das que nós. Vou dizer das poucas ou não, cada vez. Enfim. Mas é das poucas que nós ainda normalizamos. É verdade. Tipo, um homem a bater uma mulher na rua, em princípio, tipo, alguém vai. Olha. Infelizmente também foi normalizado durante demasiado tempo. É isso que eu estou a dizer. Tipo, estou a dizer isto, mas ao mesmo tempo. Claro. Pronto. Mas de pais para filhos é tipo, não me Sim, ninguém se vai meter. Exato. E é violência contra um ser que não tem como se defender. Sim. Não é? Enfim. Não, bebés, crianças e velhos são destratados pela sociedade. Isso pois. Aí, completamente. Exatamente. Aliás, nos números da APAP, eles não se vão lembrar. Pois. Não se vão lembrar. Opa, não é assim que funciona. É assim. Não. Mas voltando aqui à nossa ouvinte, tendo em conta tudo aquilo que estamos aqui a dizer, gostaram? Deverá ela escrever-lhe? Sendo que ela diz, ou até encontrá-lo, não é? Para perceber o que é que ainda mais cá dentro. Mas sinto que seria uma traição ao meu namorado. Será que não contando seria uma traição ao seu namorado? Não. Não considero. Ok. Não considero. Acho que ela tem todo o direito de ir lá, no seu caminho para até compreender essa questão. Acho que ela, se calhar, até fazia-lhe bem para desmistificar um bocado, escrever-lhe. E escrever-lhe, parece uma carta, assim com uma pena. Querida mãe, querido pai, então, que tal? Ou seja, se está a angustiá-la esse fantasma, se calhar o melhor era que o fantasma se materializasse para ela perceber o que é que sente realmente. E nesse sentido, ela não tem que, é um caminho seu, não tem que prestar contas ao seu atual namorado. Mas este pode implicar aqui, em algum momento, mentir ativamente. Não é? Percebo. Não é mentir ativamente no sentido de, imagina, combinas um café, não é? Exatamente. E não é só omissão, mas eu também percebo que ela não queira. É o que estás a dizer, é um caminho para perceber o que é que está a acontecer consigo, não é? E trazer essa informação ao namorado já a coloca num lugar de. O namorado pode entender isso e vai entender provavelmente como isso de facto não está resolvido. Pois. E isso vai ter consequências diretas na sua relação que ela quer proteger. Claro. Ela ir lá sem ele saber é uma coisa mais inconsequente. Deixa-me ver e depois eu logo decido o que fazer com isso. Sim. Eu percebo que isto soa muito mal a muita gente que me esteja a ouvir. É um movimento, olha, egoísta também, não é? Autocentrado. Mas que eu também percebo que fazer logo com a participação entre aspas, de quem partilha a vida connosco, já coloca em causa quando se calhar até nem é para colocar. Exato. É uma coisa da esfera íntima de uma pessoa. Isso é tão difícil de dividir quando estás numa relação. É tão difícil tu das duas uma, ou partilhas todas as tuas dúvidas à medida que elas acontecem, que é uma coisa que eu duvido que alguém faça, mas adorava se alguém faz isso na sua relação. Sim. Se alguém partilha todas as dúvidas e angústias que tem, por favor, escreva-nos. Mas todas mesmo, tipo, sei lá, não sei. Eu acho que as pessoas até, muita gente que eu vejo à minha volta, até se retraem, por exemplo, de onde é que compraste estes óculos? E depois pensas assim, foi o meu ex que me deu. E agora digo ou não digo? Ou seja, se as pessoas se retraem nestas coisas tão parvas, duvido que partilhem todas as dúvidas e angústias. E a partir daí, o que é que deve ser da esfera pessoal de cada um
Não é? Porque ela não está a dizer tipo, eu estou morta, estou apaixonada pelo meu ex-namorado e quero muito estar com ele. E o que ela está a dizer é: eu preciso de perceber porque é que cada vez que eu discuto com este me lembro do outro. E se calhar era fixe eu estar com o outro para saber em que ponto é que está a vida dele, só para ver se desfaz este. Porque às vezes é isso, é a idealização. Sim, se a idealização se desfaz. Agora, mas eu também entendo que agora dizem-me assim: tá, mas ela que faça esse trabalho sozinha não envolve outras pessoas. É verdade, sim, também. Mas sem contacto com a pessoa também se calhar não consegue fazer esse trabalho, não é? Ou seja, sem se confrontar com o fantasma, não pode exorcizá-lo. Mas por outro lado vai envolver também o ex. Pois vai. Não é? Se por acaso tiver sido mesmo ela a terminar, até pode ser que fique assim tipo: o que é que esta quer agora? Sim. E mesmo que ele não queira, vai inquietá-lo, não é? Sim, em princípio sim. É muito delicado. Pois se a gente for ao fundo desta questão, é muito delicado. Eu, na posição dela, eu acho que. Mas há 4 anos que ela namora com este agora, sim. Não é? E também não sei se foi sempre, ou seja, se esta nostalgia fez sempre parte da relação ou se é uma coisa mais recente. Que eu acho que pode ser mais recente, se for. Faz sentido porque a relação já está em velocidade de cruzeiro. Ao 4º ano de relação, sim, já começas tipo a habituar-te, não é? Para aquela fase, começa a esmorecer um bocado aquela fase, sim, do entusiasmo inicial, não é? Exato. E pode ser isso também, que está em velocidade de cruzeiro. Ela se calhar é uma pessoa que gosta de mais ação na sua vida e emoção, intensidade, e pode estar à procura dessa emoção na memória. É isso, sim. Ou até eu não quero dizer porque não é tipo, não é que estás a imaginar coisas, mas às vezes nós criamos cenários na nossa cabeça para dar um pouco de animação à nossa vida. Opa, sim! E é tipo, será que eu afinal gosto do meu ex? Será que eu afinal gosto, sabes? Sim. E tudo bem com isso. Sim, tudo bem. Aí não há nada de errado. Só que ela está a querer. Só que ela está inquieta, senão não descrevia. Exatamente. Está a querer, não, está a perguntar se devo ou não devo, então. Ok, se penso no meu ex, mas tenho um namorado, devo dizer ao meu ex que penso nele e pronto, e confrontá-lo com isso, e confrontar-me com isso. E em que trâmites, em que moldes? Pois. Em relação ao meu é muito complexo. Eu acho que é assim. Uma coisa é ela ter conversa com o ex e não dizer ao ex: eu penso muito em ti, dizer assim: olha, já passou tanto tempo, não queres ir aí beber uma jola? Tu já fizeste isso? Não fiz, ou seja, eu também, a única pessoa com quem eu quis manter contacto e achei que iria sempre manter contacto foi aquele meu namorado com quem eu namorei 9 anos, nos meus 20, não é? Sim. E que é uma pessoa com quem eu não falo muito, mas falo sempre, ou seja, nunca perdemos o contacto totalmente. Não falamos muito, mas nunca perdemos o contacto. Sim. Tipo, eu vou aos anos dele, ele vai aos meus e... vão ao aniversário. Sim. Ok. Sim. Eu por acaso agora já não faço festa há muito tempo, mas ia sim. E aos dele ele fazia sempre jantares e eu fui sempre também. E imagina, eu conheço muito bem. Conheço o gosto musical dele. Se eu sei que vem cá uma banda que ele gosta, eu mando-lhe uma mensagem a dizer. Ou se é um disco novo de não sei quem, eu mando-lhe mensagem. E nada de mau nisso. Não me lembro já muito bem qual foi o momento em que depois do luto nós voltámos à vida um do outro. Não me lembro muito bem em que moldes é que isso aconteceu. Mas penso que foi numa altura em que ele também já tinha um bocado a sua vida mais refeita. Ok, sim. Porque nós ainda tivemos ali umas recaídas meio parvas e depois tivemos que nos afastar mesmo radicalmente. E depois, quando voltámos, acho que já estávamos com a vida, já estávamos com outras pessoas. Pronto. Sim. E aí foi tranquilo. Mas assim, essa coisa do tenho que saber onde é que está, como é que está, ou não sei quantas. Não, geralmente eu giro isso sozinha. Sim, eu também. A única vez que combinei alguma coisa passados vários anos foi, ou seja, tinha exatamente o propósito de como é que estás? Pois, não sim. foi de deixa cá ver como é que. Aliás, exato, é isso. Estou-me a lembrar também de outra relação que eu tive e foi para aí 10 anos depois. E foi assim, foi tipo, ei, como é que tu estás? Bora assim, combinar em uma cena. Tanto que ele, mas já prescreveu. Sim, exatamente. Ele já namorava,
Ou seja, já tinha tanto tempo que ele já namorava há alguns anos com uma outra rapariga. Pois, lá está. Eu na altura não estava com ninguém, mas lá está, não foi um. Não foi deixa ver como eu me sinto. Não foi tipo, olha, como é que estás? Tipo, genuína curiosidade pelo outro, sem ter nada a ver contigo mesmo. E foi um encontro super fixe, tipo. E até dizer, tipo, pá, tinha saudades tuas, mas não era saudades tuas de ai, tinha imensas saudades. Não, pá, queres saber? Foste importante na minha vida, queres saber como é que tu estás. Exato, e continuas a ter as coisas que eu me lembro que eu gostava e que agora não têm nenhum enquadramento romântico, mas continuam a ser coisas que eu gosto de uma pessoa. Yeah. Aliás, é um ótimo indicador. Isto é uma pergunta que vocês podem fazer para perceber se a pessoa com quem estão vale a pena realmente, que é, se não houvesse a parte romântica ou sexual, vocês seriam amigos desta pessoa? Vocês seriam amigas desta pessoa? Yeah. Isto ajuda muito a perceber a qualidade do espécime que têm diante de vós. Sendo que a pessoa consegue sempre enviesar. Claro, sim. Mas sei lá, num contacto... Olhando para a pessoa, tipo, se eu não andasse com este gajo, eu era amiga dele, é alguém que eu gostava para ser meu amigo. Yeah. E às vezes consegues confirmar isso até à posteriori quando acabas e tipo, pá, que gajo impecável, continua a ser. Pois é. Aquilo que eu sei porque gostei, porque é que me apaixonei por esta pessoa, embora agora já não seja apaixonada. Mas eu sei porque é que foi. O que é que me encantou aqui, o que é que. É isso. E até. Bem, é preciso teres muito tino para ter este raciocínio, mas imagina, eu tive relações em que a pessoa era impecável, mas depois não era. Epá, não era boyfriend material, que é uma expressão muito estúpida. Nem é isso que eu quero dizer. Não era friend material, ou seja, há amigos com quem tu só tens relações de ir para os copos ou de, não é? E depois há amigos com quem, no ombro de quem tu vais chorar. A partir do que és com um namorado, seja um ombro para chorar também, não é? Pois, pronto. Sim, um colinho. E se não tiveres essa resposta, tu, acho que isso é uma razão, se calhar a mais válida de todas, para tu acabares uma relação. O que não quer dizer que tu não gostes muito de divertir com essa pessoa no futuro quando forem amigos. Sim, mas não é alguém que te dá segurança, colo, acolhimento das tuas inquietações. Eu acho que isso às vezes é super menorizado. Esta parte de. Sim, é tipo, ele é assim. Ou ele é frio, ou ele não sei o quê. Especialmente quando estamos a falar de relações heterossexuais em que fomos educados de formas tão diferentes para lidar com as emoções. Lá está. E eles não sendo educados para interagirem com as suas emoções, lerem-nas, gerirem-nas, dificilmente também o conseguem fazer connosco. E tem inclusive uma ideia das mulheres como extremamente emocionais e complexas. Eu não consigo lidar com isto. Pois. Mas eu, por acaso, aquele livro que eu falei a semana passada, What About Men, tem uma explicação muito interessante sobre isso, não é? Que é, os homens são entre si, só falam assim de coisas exteriores a eles, não é? Eles criam ligações entre si, deitando conversa fora, tipo, falando de bola, de trabalho, música, também, dos seus hobbies, do trabalho, etc. E as mulheres, se tu fores ver a conversa de circunstância entre dois homens e entre duas mulheres, as mulheres de repente já estão a falar de, sei lá, do período, do parto, sim, exatamente. de relações, de namorados, muito rapidamente se estabelece essa relação com base nos teus sentimentos, na tua vida. E eu acho que há uma certa leveza nas conversas dos homens que eu invejo, às vezes. Sim. Que eu invejo, quer dizer, por acaso não invejo, porque eu também a tenho e sou capaz de a ter, e era isso que me atraía muito nos homens, até. Isto é verdade. Esse easygoing todo. Mas depois, no contexto de uma relação. Pois é, que depois como é que estas pessoas se relacionam com os seus amigos do mesmo sexo? Exato. De forma tão diferente, como é que depois se relacionam entre si numa relação amorosa? Sim. Quais são os seus pontos de conexão? No outro dia, isso afasta muitas pessoas. Pois, no outro dia uma rapariga dizia-me assim: como é que era? Numa caixa da caixinha de perguntas, conheci um rapaz, achei-o muito interessante, ou acho-o muito interessante, só que ele não fala de nada sobre ele, só fala sobre sexo e não sei o quê. E a questão é: mas então, como é que tu o achas interessante se tu não sabes nada sobre ele? Lá está. Onde é que nós nos estamos a agarrar para achar? Agarras-te tipo a ele que falar muito do bem de política, de história, de muito interessante, mas depois, tipo, espera lá, mas e sobre si próprio, e sobre nós, e sobre a sua história, e que elaboração faz disso e das coisas que já viveu.
Pá, exato, sim. onde é que nos conecta? Porque é na vulnerabilidade e é na partilha que se cria a intimidade. E a intimidade é o centro de uma relação. Pois é. É tu sentires que tens ali um ponto de conexão com aquela pessoa que não tens com outra, ou tens de forma diferente com outras. Se aquilo que falamos são só de coisas externas a nós, e nem sequer é tipo, não é que eu estou só. Esta garrafa é vermelha. Não, podem ser conversas interessantíssimas sobre o conflito israelo-palestiniano. Exato, sim, exatamente. Mas eu não quero só falar sobre o conflito, eu quero saber como é que tu te sentes sobre isso. Como é que tu vês esta questão? Como é que ela te afeta? O que é que achas que se pode fazer nós, enquanto cidadãs que andamos para aqui? Eu não quero só que tu me contes do conflito. Exato, eu quero que tu me dês de ti. Exato. Eu quero que te dês a conhecer através dos temas que conversamos, mesmo que seja a falar desta garrafa. É isso, porque isto não significa que às vezes as pessoas confundem falar sobre a relação. Sim. A necessidade de se falar sobre a relação vem de não se falar de mais nada além de trivialidades. Exatamente. Às vezes. Ou seja, se tu tiveres essa vulnerabilidade e disseres o que pensas, o que sentes sobre as coisas, tiveres curiosidade sobre o outro também, está tudo bem. Se tu não falas de nada e está bem. Sim. E às vezes isso até nem acontece logo no início, mas depois com o passar dos anos e com a rotina. Pois é verdade. Quando chegamos a casa e estamos cansados e coisas para fazer, e miúdos para deitar, e banhos para dar. Pode-se cair aí. Eu acho que sim, pode-se cair aí, e às vezes até em parte até é bom que se caia, porque senão é demasiada intensidade para depois se gerir com a vida. Sim. Mas aí já tem que haver um passado de muita ligação, intimidade e vulnerabilidade e conversas sobre feelings para sustentar, para depois tu entras na roda do rato e sentires que a relação está a correr bem na mesma. Sim, e para ires recuperando de vez em quando podes, esse lugar, porque sabes que ele existe porque ele foi construído. Claro. Agora, se ele não tivesse sido construído, é sempre possível. Vai ser mais desafiante quando já estás ali há mais tempo e já tens outras coisas em cima da cabeça, não é? Não, até porque depois a pessoa, quanto mais. Isto acontece muito nessa dinâmica heterossexual, que é quanto mais a mulher reclama e perspicaça ao homem para falar um bocado mais sobre o que sente. Mais ele se fecha e se sente constrangido, e com razão também. Isto não é os homens são culpados. Não é. Não são de todo, são vítimas também. É importante que se diga isto. São vítimas de um sistema de educação e não são todos vítimas disso, porque há muitos que são capazes de pensar sobre o assunto e refletir e desconstruir-se em função disso, porque tudo o que nós queremos é só. É só isso, é intimidade. E eu acho que quando tu escolhes em função de às vezes mais facilmente uma atração física e depois nem sequer te dás a conhecer, o tempo passa, a atração física falece e não sobra nada. Nada disso. É verdade. E casamentos duram anos e anos sem que as pessoas nunca se conheçam. Ai, que triste. Pois é. Chuif. É triste mesmo. Mas é super interessante porque aquele livro diz mesmo, vai ao fundo da questão de. Ela fala com a autora, a Caitlin Moran, ela fala com vários homens sobre a sua infância, mas de forma geral. E tu percebes que a infância dos homens baseia-se. Isto é muito redutor, mas vou caricaturar um bocado. Em tu saber jogar à bola ou fingires que interessaste por bola ou fingires que te interessas, jogares ou fingires que jogas, estar sempre preparado para a eventualidade de teres de andar à porrada um dia. É verdade. É verdade, isto está-me a fazer sentido, sim. E sentes que a tua personalidade é muito. O respeito que as pessoas têm por ti. Defendeste constantemente de provares aos outros que não és gay, no sentido de usar gay como insulto, que exato, que não és ainda gay hoje. Eu ponho aspas porque é isso como insulto, ou que não és uma florzinha, um mariquinhas, essas coisas. Portanto, tudo o que é visto como feminino, ou seja, sensibilidade, etc., é mau. Portanto, tenso a guardar os teus segredos, tentando jogar futebol, preparando para a eventualidade de levar pancada ou de andar à pancada. Sim. E depois também seres muito deslegado pelo tamanho do teu pénis.
Então resume-se a isto, o crescimento. Sim. É verdade, consigo perceber que por outro muito à lado, volta disso. também se fala muito de uma certa franqueza que existe nas relações entre os homens, que às vezes não existe na relação entre as mulheres. Mas franqueza... que são mais capazes, pela sua complexidade, ser às vezes mais tipo não dizes o que achas na cara e porque és polido e depois vais dizer nas costas e não sei o quê, essas coisas, pronto, que têm a ver com uma. Sim, mas a franqueza é o quê? Essa camisa faz-te parecer um paneleiro. É isto a franqueza? Depois também há isso que é o bullying. Desculpa eu usar este tom, mas é que vocês estão a perceber. Interno, o bullying interno também é uma coisa típica dos homens. Estou sempre a ver isso com os meus amigos. Enquanto as mulheres são muito mais tipo, estás ótima nesse vestido. Isso. Mesmo o que às vezes, mesmo que depois tenha é verdade. essa questão, mas pronto, isso depois íamos mais ao fundo, não é? Porque depois essa questão do vestido é horrível, não é? Dizes pelas costas que o vestido é horrível, já tem a ver com essa competição também muito minada pela sociedade. Aliás, eu vejo entre os meus amigos dizer que está gordo, estás gordo, só vais ver essa barriga, não sei o quê, não treines, não, que não é preciso. É isso. Está a ficar careca. As alcunhas são sempre super violentas. Sim. Mesmo que seja tudo carinhoso, que até admito que seja, é baseado numa linguagem de tough love. Mas eu admito que seja, porque eu conheço essas dinâmicas e acredito que sejam pessoas que estejam lá para as outras de uma forma diferente daquela que nós estamos, que se calhar estamos em preocupação e tensão e ligamos e coisas e esmiuçamos e etc. Mas que é tipo, podem não fazer perguntas. Imagina, é tipo, para beber uma cerveja para acalmar-te essa dor do coração. A Maria Joana acabou comigo, não disse estou. A Maria Joana acabou comigo. Então bora ir beber uma jola. Bebem, não falam sobre o assunto muitas vezes. É para esquecer, é para não nos... Olha, para não pensar nisso. É um clássico. Pois é. Mas estão lá. Isso é importante também. Sim, claro. Isso é importante também. Essa camaradagem existe. Mas nos moldes em que, se ele disser assim, fogo a Maria Joana, de facto. Então. Estás aqui para cagar isso, já passou. Estás a chorar? Homens que não fazem isto e que choram e se abraçam mutuamente, pedimos desculpa por esta caricatura. Claro, é uma caricatura. Mas a gente só se pode caricaturar a partir das características principais e mais visíveis. Claro. E mais frequentes. E tem as mulheres, não caricaturam as mulheres. Nós temos uma visão um bocado mais enviesada das mulheres. Mas também fizemos aqui mas depois estás tão linda nesse vestido. É verdade, e depois vais. Olha, ainda hoje de manhã não me disse que eu estava muito linda neste vestido, agora pensem. E depois outra coisa quando que chegar é a casa vai dizer não sei quem, olha. Tânia parecia um malfeita com estas folhagens. Outra coisa interessante sobre isso que ela diz: os homens têm essa cena desse bullying carinhoso. Sim. Que é tipo, que é um sentido de humor muito. Que é muito importante no crescimento deles também, o sentido de humor, porque se tu não sabes jogar a bola é bom que tenhas muita piada para te safar. Sim. E que no caso dos homens, sobretudo estamos a falar mais miúdos, não é? Sim. Durante o crescimento, que são mais essa piada de agressão. Não é? Piada de agressão a outro, e que as mulheres são mais a piada da autodepreciação. Eu sou boa nisso. Pois, porque nós temos. É aquele sketch ótimo da Amy Schumer que é: esse vestido é lindo. Custou €1. Está claro. Estás com um cabelo ótimo. Olha, nem me penteei, saí de casa sem pentear. Sim. E depois, esses sapatos são incríveis. E ela diz: pois são incríveis. E elas com todas. Exato. O quê? Sim, como assim? Sou convencida. Exato. Pois, é verdade, é como se tivesses de estar sempre a fazer-te de modesta, Não, eu não. Sim, é verdade. Pois Bem, nós derivámos hoje. Muito. Mas tu falámos coisas importantes. Foi sim, senhor. Não foi? Foi sim, senhora. Não sei se te ajudámos, querida ouvinte, das nossas fãs número 1. Pois é, merece tudo. Merece tudo do nosso coração. Vai saber como é que ele está. Se troca umas mensagens só. Eu posso dizer isto, que eu não sou uma profissional. Não, umas mensagens podem não ter... Mas lá está, mas o que é que torna uma traição? É a intenção de. Porque repara, as mensagens podem ser absolutamente inocentes. Exato, ela só quer saber. Mas ela sabe que é para checar se ainda gosta dele. Mas também, se calhar, só vale a pena contar ao namorado quando souber se gosta ou se não gosta. Ou só contar se gostar. Eu acho que ela não gosta. Ela está tipo preocupada por pensar muitas vezes nele. Mas ela não está a pôr em causa a sua relação em momento algum. Portanto, eu acho que ela pode ir lá só saber: estás fixe? E ele diz: estou fixe, estou, olha, casei-me e tenho filhos. E ela: está bem, pronto. Puf, olha, já não penso nele. Pois, é verdade. Ou outra coisa qualquer. Acho que a desidealização normalmente acontece através do contacto, não é? Porque tu, à distância, tens muito espaço para preencher os tais lugares em branco. Não tenho informação aqui, mas ela era.
Se te confrontares, podes-te lembrar que realmente foi por isso que eu saí. Era isto que não era bom. Ou ele está muito, tipo, já passaram 4 anos, ele se calhar já está acabado. Pois, pá, que horror! Acabadíssimo. Já desistiu de viver. Já desistiu. Que horror! Mas sabes, pode ser, quando eu digo já está acabado, pode ser alguém que já não te atrai. Exato. De alguma maneira, sei lá, não só fisicamente, a pessoa que ele se tornou. Sim, exato. Se calhar está tipo acabado do género que eu já não tenho idade para isto. Não, ou ela tipo, vê-o e lembra-se assim de que ele costumava coçar os testículos. Por exemplo. E ela já se tinha esquecido que ele estava sempre a coçar os testículos. E de repente vê aquilo já fora do contexto romântico e diz: porra, então. Que desagradável. Coça os testículos e depois coça assim a cara também logo a seguir. E faz uma festinha no cabelo a seguir. Bom, não façam isso, senhores. A menos que tenham acabado de sair do banho, não há. Não. É porque imagina, se acabou de sair do banho. Pronto, está tudo lavadinho. Mas também porque é essa sequência? Testículos, o meu cabelo. Não vale a pena. Assim de repente, sem contexto. Se calhar não vale a pena. Condicionando a salada e depois penteando os caracóis, tem graça. Fiquem com esta imagem, assim nos despedimos. Socorrinho. Até para a semana. Beijinhos, Ana. Beijinhos, voz de cama, @rtp.pt. Continuem a mandar os vossos mails. Beijos. Muito cheiro.